Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na vida de uma mulher lá do século XV que se tornou um símbolo global de esperança. É uma história que, olha, parece que desafia a lógica. Ela nos leva das violentas brigas de família na Itália medieval direto pro sertão do Brasil. Essa é uma pergunta que todo mundo já se fez, né? E é exatamente ela que guia a nossa análise de hoje. Uma história sobre aquelas situações que parecem simplesmente não ter saída nenhuma. 56 metros. Guarda bem esse número. Ele pode não parecer nada agora, mas é a chave para entender a escala do que a gente está prestes a descobrir. É surpreendente. E tá aí a revelação. Essa estátua gigantesca não é de nenhuma figura bíblica super famosa. Não, é de uma mulher italiana da Idade Média. Mas como? Como ela chegou a esse ponto? Ok, vamos desvendar esse mistério. A gente está falando de Margarita Lotti, que o mundo hoje conhece como Rita de Cássia. A grande questão é, como uma mulher que nasceu em 1381, num vilarejo perdido, construiu um legado tão gigantesco a ponto de ser chamada de padroeira das causas impossíveis? Para entender a Rita, a gente primeiro precisa entender o mundo dela. Imagina a Itália do século XIV. Era um lugar caótico, violento. A vida era frágil. E a justiça muitas vezes era uma questão de família, resolvida na ponta da faca. E aqui está o ponto central da coisa toda. A violência não era só comum, era praticamente um dever social. A vendetta era a lei não escrita daquela terra. Se matassem alguém na sua família, a honra exigia vingança. E isso criava ciclos de violência que duravam gerações e mais gerações. E aquele grande conflito político do passado entre o Papa e o Imperador já tinha virado outra coisa. Na época da Rita, guelfos e gibelinos eram só nomes bonitos para gangues locais. Eram clãs familiares trancados em guerras brutais por poder e, claro, por honra. A vida da Rita, antes dela virar freira, pode ser resumida em 3 desafios. 3 desafios que pareciam impossíveis de superar. Foi exatamente aqui que a reputação dela começou a ser construída. Primeiro, ela foi forçada a casar com um homem descrito como feroz. E por 18 anos, usando só paciência e fé, ela conseguiu o incrível. Ela o converteu. Ele largou a violência. Foi a primeira vitória impossível dela. Mas essa paz deixou ele vulnerável e ele acabou sendo assassinado por inimigos antigos. E é agora que a gente entra na parte mais chocante, a mais difícil de digerir da história da Rita. Com o pai morto, os 2 filhos adolescentes foram pressionados a cumprir a vendetta. E a Rita, apavorada que eles cometessem um pecado mortal e condenassem a alma deles para sempre, fez essa oração drástica. É preciso entender que na cabeça da época, a salvação eterna era infinitamente mais importante que a vida aqui na Terra. Então isso foi visto como o ato supremo de amor de mãe. E pouco tempo depois, os 2 filhos morreram de doença. Completamente sozinha no mundo, ela tentou realizar o sonho que tinha desde criança. Mas as freiras do convento ficaram com medo. Aceitar a Rita, a viúva de um Mancini, podia trazer a guerra sangrenta para dentro dos muros sagrados. Então, deram uma condição para ela entrar. E qual era? Fazer o impossível mais uma vez: acabar com a guerra entre as famílias. Depois de milagrosamente conseguir a paz e finalmente entrar no convento, Rita viveu 40 anos como freira. E a vida espiritual dela foi marcada por sinais divinos. Sinais tanto de dor quanto de uma beleza inexplicável. Essa linha do tempo dá um panorama bem rápido dos eventos que marcaram essas 4 décadas dela no mosteiro. Desde a entrada dela aos 36 anos até os milagres que definiram os últimos anos da sua vida. O interessante aqui é esse contraste radical. De um lado, o estigma, uma ferida física que doía, que isolou da comunidade e que representava a parte dela no sofrimento de Cristo. Do outro lado, os milagres da rosa e dos figos, que viraram símbolos universais de esperança, da vida que surge onde parece impossível. E agora a gente avança no tempo para ver como a morte da Rita não foi o fim. Na verdade, foi o começo de um legado que literalmente se transformou em pedra e espalhou a fama dela pelo mundo inteiro. No momento exato em que ela morreu, coisas extraordinárias teriam acontecido. Os sinos da igreja tocaram sozinhos. Aquela ferida que a isolou por 15 anos passou a ter um cheiro de rosas. E o mais impressionante, o corpo dela nunca se decompôs. Esses eventos deram o pontapé inicial para uma veneração popular que foi imediata. E embora o povo a considerasse santa desde o início, a canonização oficial demorou mais de 400 anos para acontecer. Mas, quando veio,
consolidou o papel dela na fé católica, dando a ela o título que já tinha no coração das pessoas. E o mais legal é que todos os elementos da vida dela estão codificados nesses símbolos. O espinho não é só uma ferida, é a dor que redime. A rosa é a esperança que floresce no meio do nada. Os figos, bom, os figos representam a salvação da família. E o crucifixo era a fonte de toda a força dela. E isso nos traz de volta ao começo. Lembra dos 56 metros? Pois é, dá uma olhada nessa comparação visual. A estátua de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, lá no Rio Grande do Norte, é bem mais alta que o nosso icônico Cristo Redentor. É uma prova monumental da força que a devoção a ela tem. Mas por que essa devoção tão grande, tão forte, justamente no Brasil? É que a história da Rita, de superação de violência doméstica, de tragédia familiar, de conflito social, tudo isso ressoa muito fundo por aqui. Ela se tornou um arquétipo poderoso de resiliência e uma fonte de esperança para questões que parecem não ter solução. E assim, a jornada da Rita, que começa na Itália medieval e termina numa estátua gigante no Nordeste brasileiro, se mostra uma narrativa poderosa sobre encontrar esperança nos lugares mais sombrios. E isso nos deixa com uma reflexão. Nos nossos tempos tão complicados, o que significa ter fé diante do que parece impossível?